tema de nossa aula de hoje é o movimento uniforme. O que caracteriza o movimento uniforme? O corpo vai estar em movimento, mas o valor da velocidade dele não vai modificar. Ele vai estar sempre com o mesmo valor de velocidade. Como assim, Marivaldo? Se eu sempre ficar olhando para o velocímetro do carro, eu vou perceber que o valor da velocidade vai ser sempre o mesmo. Se ele está sempre a 60 km por hora, não importa qual tempo que eu olhar, vou ver lá no velocímetro 60 km por hora. Que é o que nós chamamos de velocidade instantânea. A velocidade em qualquer instante vai estar lá 60 km por hora. E o corpo, ele vai estar andando sobre uma trajetória, ok? Aqui são os marcos quilométricos. 0, que é o que nós chamamos de origem da trajetória, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Então, ao longo da trajetória, teremos esses marcos aí. E o que caracteriza o movimento uniforme também é que, como o valor da velocidade dele não está mudando, ele sempre vai andar distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, se ele gastou 2 segundos para sair da posição 0 e ir até a posição 10, ele vai gastar também 2 segundos para sair da posição 10 e ir até a posição 20. Só que agora a gente tem um probleminha. Se o corpo estiver andando no sentido positivo, isso é diferente do corpo estar andando no sentido contrário ao sentido positivo. Então, a velocidade do corpo, ela tem que indicar essa componente a mais. Qual componente a mais? O sentido do movimento do corpo. Então, para isso, a gente vai ter que lançar mão de mais uma grandeza física, que nós chamamos de velocidade média. Veja que quando a gente, na aula anterior, a gente viu velocidade escalar média, a gente percebeu que era o quê? A distância total percorrida dividida pelo tempo que o corpo gastava para percorrer aquela distância. Como distância é uma grandeza que sempre vai ser positiva, então a velocidade escalar média sempre dá um valor positivo. Porém, aqui eu quero que a velocidade me indique o sentido que o corpo está se movimentando. Se ele estiver no sentido positivo, quero que a velocidade seja positiva. E se ele estiver no sentido contrário ao positivo, eu quero que a velocidade dele indique isso, com sinal negativo. Então, com isso, vamos lançar mão de mais uma grandeza física, que é a velocidade média, que é definida como a variação da posição, ou seja, posição final menos posição inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, observe o seguinte. Se o corpo estiver andando no sentido positivo, quando eu pegar a posição final e a bater da inicial, observe que eu vou ter uma variação da posição positiva. 40 menos 0. O tempo sempre anda para frente, então sempre a variação do tempo é positiva. Então observe, se o corpo foi da posição 0 à posição 10, a velocidade média dele vai dar um valor positivo. 40 dividido pelo tempo. Agora, por outro lado, se o corpo saiu da posição 40 e foi para a posição 0, posição final 0, posição inicial 40. 0 menos 40, menos 40. Dividido pelo tempo, eu vou encontrar uma velocidade média negativa, que está justamente indicando que ele está andando no sentido negativo. Certo, Marivaldo? Mas o que é que isso tem a ver com a velocidade do corpo? Já que aqui é uma velocidade média. Se a velocidade do corpo realmente não está mudando, uma vez que a gente está estudando o movimento uniforme,
o módulo da velocidade média vai coincidir com o módulo da velocidade que está indicando lá no velocímetro, ok? Então, daí a gente pode brincar um pouquinho com essa equação aqui, ok? Já que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, então eu vou ficar aqui, essa velocidade média vai ser igual à posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. E a gente já viu que, na maioria dos problemas, como é que está o cronômetro no início da nossa observação? Zerado, não é isso? Colocando um aqui embaixo e desenvolvendo, posição final menos posição inicial é igual a essa velocidade média vezes o tempo. Ou seja, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade média vezes o tempo. Que a partir de agora, vamos deixar de chamar de velocidade média. Vamos simplesmente trabalhar como sendo a velocidade do corpo, ok? Então, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade do corpo vezes o tempo, ok? Por que eu estou fazendo isso? Lembra? Essa velocidade média em módulo vai coincidir com a velocidade que está marcada no velocímetro. Beleza. A única diferença é que agora ela vai trazer um componente a mais, que é o sinal. Positivo se o corpo está andando no sentido positivo, ou o sinal negativo se ele está andando no sentido contrário ao positivo. Então, essa equação é conhecida como equação horária da posição do movimento uniforme, ok? Onde S é a posição do corpo, S0 é a posição inicial. Marivaldo, posição inicial é de onde ele partiu? Não. Posição inicial é a posição que o corpo estava quando eu comecei a observar, ok? V, a velocidade do corpo, T, o tempo. Então vamos a um exemplo. A posição de um corpo varia com o tempo conforme a equação S igual a 30 menos 4T. Ó, no Sistema Internacional de Unidades. Determine para esse corpo. Letra A, a posição inicial. Letra B, a velocidade. Então, primeira coisa, eu olho para aquela equação e me lembro da cara dela. S é igual a S0 mais VT. E essa equação já me diz o seguinte: esse corpo realiza um movimento uniforme. Marivaldo, então você está dizendo que essa equação aqui, essa equação horária da posição, caracteriza um movimento uniforme? Exatamente. Se o corpo está andando de acordo com essa equação, se a posição do corpo varia com o tempo de acordo com essa posição, eu já posso dizer que o corpo está desenvolvendo um movimento uniforme. Então, comparando aí, quem é a posição inicial? A posição inicial, 30 metros. Já que estou trabalhando com o Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, a posição é medida em metros e o tempo em segundo. Qual a velocidade, Marivaldo? Qual a velocidade dele? A velocidade dele é menos 4 metros por segundo. Mais uma vez, lembrando, ó, esse sinal negativo apareceu para indicar o quê? Ele está andando no sentido contrário ao sentido escolhido como positivo, ok? Na letra C, ele quer saber se o movimento é progressivo ou retrógrado.
Então, Marivaldo, o que é um movimento progressivo, o que é um movimento retrógrado? Então, o corpo, ok? Ele inicialmente estava a 30 metros da origem, ok? A 30 metros do zero, da origem da trajetória, e a velocidade dele é de 4 metros por segundo e tem um sinal negativo, o que indica que ele está no sentido contrário ao sentido adotado como positivo, que no caso aqui é da esquerda para a direita. Então, o que é que vai acontecer com a posição dele? Vai regredir. 30, 29, 28, 27, 26. Então, é um movimento que a posição está regredindo com o tempo. Ou seja, é um movimento regressivo ou retrógrado. Sim, Marivaldo, mas se a situação fosse diferente, se a posição do corpo estivesse progredindo com o tempo, ou seja, se a velocidade fosse positiva, se o corpo estivesse no sentido escolhido como positivo, a gente chama esse movimento de movimento progressivo. Resumindo, velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Progressivo por quê? Porque a posição vai progredir com o tempo. Retrógrado por quê? Porque a posição vai regredir com o tempo. Ok, vamos à letra D. A posição do corpo no instante t igual a 2 segundos. Ele quer saber a posição do corpo no instante t igual a 2 segundos. Se eu tenho uma equação que me dá a posição em qualquer instante, basta substituir um instante, ou seja, o tempo, nesta equação. Então, S é igual a 30 menos 8, S é igual a 22. No instante 2 segundos, ele vai estar passando pela posição 22. Pô, Marivaldo, mas eu não preciso dessa equação para responder essa pergunta. Porque observe, ó, ele está, quando eu comecei a observar, ele estava na posição 30. Ele está andando 4 metros por segundo e no sentido negativo. Ou seja, em um segundo ele vai voltar 4 metros, posição 26. Em mais um segundo, ele vai voltar mais 4 metros, posição 22. Respondido o problema se precisar dessa equação. Agora imagine que a pergunta fosse: qual a posição dele no instante 1324,5 segundos? Você usar esse raciocínio? Não. Então estou mostrando que essa equação pode ser útil quando o tempo for longo. Tá ok? Agora, para tempos curtos, com certeza, para intervalos de tempo curtos, você pode fazer, inclusive, mentalmente essa conta, sem problema. Na letra E, ele quer saber o instante que o corpo passa pela posição S igual a menos 10 metros. Como eu tenho uma equação horária da posição, então também é fácil resolver esse problema. Quando é que a posição dele é menos 10 metros? Ó, mudando menos 4t de membro, 4t. Mudando menos 10 de membro, mais 10. Então, 4t é igual a 40. T é igual a 40 por 4. T, 10 segundos. Ele vai passar pela posição menos 10 no instante 10 segundos. Na letra F, ele quer saber o instante que o corpo passa pela origem da trajetória. A gente sabe que a origem da trajetória é o zero.
Então, traduzindo, ele quer saber o instante que o corpo passa pela posição 0. Vamos nessa? S é igual a 30 menos 4t. 0 é igual a 30 menos 4t. 4t é igual a 30. T é igual a 30 dividido por 4. T vai ser igual a 7,5 segundos. Ok? Esse é o instante que ele passa pela origem da trajetória. Na letra G, ele quer que eu faça um gráfico da velocidade em função do tempo. Ou seja, ele quer que eu faça um gráfico que indique o que está acontecendo com a velocidade à medida que o tempo passa. Como a gente está estudando o movimento uniforme, a gente sabe que o tempo vai passar e a velocidade não vai mudar. Então, como é que a gente vai representar isso no gráfico? A velocidade é menos 4 metros por segundo. O tempo vai passar e a velocidade vai continuar sendo menos 4 metros por segundo. Como é que é esse gráfico, Marivaldo? Uma reta paralela ao eixo do tempo. E o que ela está dizendo? O tempo está passando, mas a velocidade é sempre menos 4 metros por segundo. Ok? Já na letra H, ele quer que eu faça um gráfico da posição em função do tempo. Então vamos nessa. Primeiro, Marivaldo, isso aqui é uma função, ok? Uma função do primeiro grau. Basicamente, o que houve foi uma mudança. Onde estaria o y, eu tenho um s, e onde estaria o x, eu tenho um t. Isso aqui é uma função do primeiro grau. E a gente recorda que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então eu já sei que o gráfico dessa função aqui, que é a função horária da posição, vai dar uma reta. Então, para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos dessa reta. Eu já sei que a posição inicial é igual a 30, ou seja, quando o tempo é 0, ele está na posição 30. E sei outra coisa, Marivaldo. Ele passa pela origem, a gente calculou isso, ele passa pela origem no instante 7,5 segundos. Ou seja, a posição dele é 0, quando o tempo for 7,5 segundos. Já tenho meus 2 pontos. Então eu posso traçar minha reta. Então esse é o gráfico da posição em função do tempo.